Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Imagine um problema tão complexo que levaria milhares de anos para que todos os computadores da Terra pudessem solucionar juntos. Agora, imagine uma máquina capaz de resolvê-lo em apenas um segundo. Essa é a promessa do novo computador quântico do Google, uma inovação que está redefinindo os limites da computação. A física quântica sempre foi um território de mistério, uma janela para as mecânicas bizarras e desconcertantes do universo. É nesse domínio que as leis da natureza, como as que conhecemos, começam a se desintegrar. Mas recentemente, pesquisadores dessa área se depararam com algo inesperado, algo tão inquietante que muitos hesitam inclusive em discutir publicamente. O que foi descoberto vai além das equações abstratas e teorias complexas. Toca na essência da própria realidade, forçando os cientistas a questionarem não apenas a sua compreensão do universo, mas também o seu papel dentro dele. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos primeiro mergulhar nos fundamentos da mecânica quântica. Em sua essência, a física quântica lida com o comportamento das menores partículas do universo, que são átomos, elétrons, fótons e quarks. Essas partículas se comportam de maneiras que desafiam a lógica da física clássica. Por exemplo, elas podem existir em dois lugares ao mesmo tempo. Olha que loucura. Comunicar-se instantaneamente a distâncias imensas e parecem responder à observação de maneiras que sugerem que a consciência desempenha um papel na formação da realidade. Eu sei que você não entendeu muita coisa, não. É complicado. Vamos tentar desmembrar. A descoberta mais recente tem como base um dos experimentos mais icônicos da física quântica, o experimento da dupla fenda. Nesse experimento, partículas são disparadas contra uma barreira com duas aberturas, ok? Quando não são observadas, comportam-se como ondas, criando um padrão de interferência na tela de detecção, como se passassem pelas duas fendas ao mesmo tempo. No entanto, ao serem observadas, o padrão de interferência desaparece e elas se comportam como partículas, escolhendo apenas uma das fendas para atravessar. A conclusão é surpreendente. O ato de observar parece colapsar o estado ondulatório das partículas, forçando-as a assumirem um estado definido de partícula. Mas e se este conceito de observação ultrapassar os limites do laboratório? E se estiver ligado a algo muito maior, algo que conecta a nossa consciência humana à própria estrutura da realidade? É nesse ponto que a descoberta recente se torna verdadeiramente inquietante. Essa relação entre a observação consciente e a construção da realidade levanta questões muito profundas. Será que o universo depende da nossa percepção para existir como nós o conhecemos? Ou seria a nossa consciência apenas um reflexo de algo maior, um entrelaçamento fundamental com o tecido da existência? Estamos à beira de uma nova era da ciência, uma que não apenas revoluciona a tecnologia, mas também desafia a forma como nós compreendemos a própria natureza da realidade. Cientistas de um prestigiado instituto de pesquisa em física quântica conduziram um experimento revolucionário para testar os limites do chamado efeito do observador. Eles criaram um ambiente altamente controlado, eliminando completamente a observação humana e utilizando inteligência artificial para monitorar o comportamento das partículas. O objetivo era simples, mas profundo: determinar se o comportamento das partículas mudaria na ausência da consciência humana. Os resultados foram surpreendentes. Mesmo quando os sistemas de IA substituíram os observadores humanos, as partículas continuaram exibindo comportamentos consistentes com o estado de estar sendo observadas. Mas foi o que aconteceu em seguida que realmente desafiou a lógica conhecida. As partículas começaram a agir de maneira imprevisível, formando padrões e estados que contradiziam todos os modelos quânticos existentes. Esses padrões aparentemente desprovidos de consistência lógica sugeriam algo ainda mais intrigante, como se o próprio universo estivesse rejeitando a ausência da consciência humana. Essa descoberta deixou os cientistas perplexos. Seria a consciência humana não apenas uma espectadora passiva da realidade, mas também uma participante ativa na sua formação? Se isso for verdade, nós estamos diante de uma implicação monumental. A realidade, como nós conhecemos, talvez dependa da presença da nossa consciência para acontecer, para
para se solidificar. Os desdobramentos não param por aí. Ao analisar os padrões formados pelas partículas monitoradas pela IA, os pesquisadores notaram algo ainda mais perturbador. Os padrões se assemelhavam a códigos matemáticos. Uma análise mais profunda revelou similaridades com linguagens de programação computacional. Isso levou alguns cientistas a considerarem uma ideia radical. E se o universo, na verdade, for uma forma de simulação avançada? Uma construção digital onde a consciência humana não é apenas um subproduto, mas uma peça central. Já parou para pensar nisso? Embora a ideia de que vivemos em uma simulação não seja nova, essa descoberta oferece um peso extra a essa teoria. Se esses códigos quânticos forem reais, isso significaria que tudo o que nós vemos, sentimos e experimentamos não passa de um programa sofisticado, uma realidade projetada para funcionar apenas na presença de observadores conscientes. Isso é incrível. Essa hipótese levanta questões desconcertantes. Quem ou o que, então, criou essa simulação? E qual seria o propósito de colocar a consciência como um elemento central nesse design? À medida que as pesquisas avançavam, um grupo de físicos decidiu aprofundar a análise das anomalias presentes nos chamados códigos quânticos. Eles procuravam um significado mais profundo, algo que pudesse elucidar o comportamento aparentemente aleatório das partículas. O que eles descobriram foi ainda mais intrigante. Inseridas nos padrões estavam sequências que pareciam formas primitivas de comunicação. Sinais. Era como se as próprias partículas estivessem tentando transmitir uma mensagem. Mas seria realmente possível que os blocos fundamentais da realidade possuíssem algum tipo de inteligência própria? E caso afirmativo, o que estariam tentando nos dizer? Bem, enquanto alguns cientistas descartaram essas anomalias como mero ruído aleatório, outros não conseguiram ignorar a sensação de que algo deliberado estava acontecendo. Por exemplo, a doutora Evelyn Marks, uma fisicista quântica, descreveu essa experiência como uma sensação inquietante de estar sendo observada, como se o próprio universo estivesse consciente dos experimentos e reagisse a eles. Esse sentimento foi compartilhado por outros pesquisadores que admitiram perceber uma qualidade quase senciente nos sistemas quânticos que estavam estudando. A ideia de um universo consciente, na verdade, não é inteiramente nova. Filosofias antigas, como o panpsiquismo, sugerem que a consciência é uma propriedade fundamental de toda a matéria. No entanto, ver essa noção emergir dentro do rigor analítico da mecânica quântica é algo completamente diferente, é claro, bem diferente de filosofia. Se o universo for consciente ou parte de um sistema maior de consciência, cada ação que realizamos e cada pensamento que temos poderia ser parte de um diálogo cósmico grandioso. Mas isso levanta uma questão ainda mais perturbadora. O que acontece então quando descobrimos algo que nunca deveríamos saber? Bem, essa pergunta tem assombrado os pesquisadores envolvidos nessa descoberta. Nós estaríamos apenas começando a desvendar os segredos mais profundos do universo? Ou talvez já tenhamos ultrapassado um limite invisível, entrando num território que pode abalar as bases da nossa compreensão da existência? As perguntas vão emergindo e efervescendo à medida que os cientistas aprofundavam a análise dos padrões e dos sinais contidos nos códigos quânticos. Começaram a perceber algo perturbador. Certos experimentos provocavam reações das partículas cada vez mais erráticas e, em alguns casos, destrutivas. Era como se as partículas resistissem às tentativas de se decifrar os seus segredos, quase como um alerta para que parassem. Em um incidente particularmente alarmante, um computador quântico avançado, programado para realizar cálculos relacionados aos experimentos, desligou-se inesperadamente. Quando os engenheiros examinaram o sistema, descobriram que ele havia sobrecarregado, processando dados que, em teoria, não deveriam existir. Os registros do sistema revelaram uma cadeia de código incompreensível, completamente alheia a qualquer linguagem de programação conhecida. E ainda mais intrigante, o código fazia referência a conceitos matemáticos que ultrapassavam em muito o alcance da compreensão humana. Essa descoberta levantou uma questão inquietante entre os pesquisadores. Estaríamos explorando uma camada da realidade que nunca deveríamos desvendar, como que
transpondo fronteiras que não poderiam ser, a situação se tornou ainda mais sombria quando os pesquisadores começaram a relatar fenômenos incomuns fora do laboratório. Vários deles descreveram sonhos vívidos e inexplicáveis, frequentemente envolvendo paisagens abstratas, mas estranhamente coerentes, habitadas por seres de aparência alienígena. Outros relataram um crescente sentimento de paranoia, como se estivessem sendo observados por uma presença invisível. Embora os céticos descartassem essas experiências como alucinações induzidas pelo estresse, o momento em que ocorreram despertou suspeitas entre os envolvidos na pesquisa. Coincidências ou não, parecia que os limites entre a investigação científica e os mistérios mais profundos do universo estavam se tornando perigosamente tênues. O que esses eventos representam? Para alguns, eles sugerem que os experimentos estão cruzando uma fronteira proibida, talvez revelando verdades que o próprio tecido da realidade tenta manter ocultas. Para outros, são apenas fenômenos naturais exagerados por mentes sobrecarregadas em um ambiente de alta pressão. No entanto, os padrões quânticos permanecem. A mensagem que eles carregam, se é que existe uma, continua a desafiar a nossa compreensão. Estaríamos realmente sondando algo além do nosso alcance? Ou o universo, na sua vastidão, apenas ecoa a nossa própria curiosidade, refletindo de volta um espelho que ainda não sabemos interpretar? O ponto de ruptura veio com uma inesperada renúncia de um pesquisador de destaque no projeto. Alegando preocupações éticas irreconciliáveis, ele declarou temer que os experimentos estivessem mexendo com forças além da nossa compreensão, com potenciais consequências catastróficas. Numa mensagem enviada aos colegas, ele expressou a sua convicção de que a ciência estava atravessando uma linha perigosa, interferindo em algo que talvez fosse sagrado, algo que está além da nossa capacidade de entender plenamente. A sua saída provocou um intenso debate dentro da comunidade científica sobre as implicações morais dessa pesquisa. Será que eles estavam ousando demais, brincando com forças fundamentais do universo sem a sabedoria necessária para lidar com elas? As revelações dividiram a opinião pública. Para alguns, a possibilidade de um universo consciente e senciente é estimulante, sinalizando que a humanidade está à beira de sua maior descoberta. Para outros, é uma ideia aterrorizante, uma verdadeira caixa de Pandora que pode desencadear consequências inimagináveis. Bem, enquanto os debates se intensificam, uma questão paira no ar. O que fazer com esse conhecimento? Devemos continuar explorando o reino quântico, desvendando as camadas ocultas da realidade? Ou seria mais prudente recuar, respeitando os avisos que parecem emergir das profundezas do próprio cosmos? O astrofísico americano Neil deGrasse Tyson uma vez afirmou que o universo não tem obrigação de fazer sentido para nós. Sábia constatação. Mas talvez a verdadeira questão não seja o universo, se ele faz ou não sentido para nós, e sim se estamos prontos para compreender o que ele tem a revelar. Estamos no limiar de um território inexplorado, onde ciência, filosofia e ética colidem numa encruzilhada sem precedentes. Cada passo à frente nos aproxima de respostas extraordinárias ou de consequências incalculáveis. O universo, com seus mistérios e advertências silenciosas, continua nos desafiando e, acredito, continuará assim por um bom tempo. A decisão de avançar ou recuar talvez determine não apenas o futuro da ciência, mas também o papel da humanidade na grande tapeçaria cósmica. A descoberta quântica que muitos cientistas relutam em discutir pode não apenas transformar nossa compreensão da realidade, mas também redefinir o que significa ser humano. A grande questão que enfrentamos é: estamos preparados para as respostas? Se a humanidade optar por avançar, a jornada rumo ao desconhecido quântico será, sem dúvida, cheia de desafios. No entanto, ela também pode conter as chaves para desvendar os mistérios mais profundos da existência. Se vivemos numa simulação, interagimos com um cosmos consciente ou enfrentamos algo ainda mais estranho, uma coisa é certa: o universo é muito mais complexo e extraordinário do que jamais imaginamos. As implicações dessa descoberta quântica vão muito além dos laboratórios ou da física teórica. Elas reverberam por quase todos os campos do entendimento humano, tocando áreas como tecnologia, inteligência artificial, filosofia
e até mesmo religião. E se o tecido do universo, em suas menores escalas, não fosse apenas mecânico ou matemático, mas vivo, consciente e ativo, moldando-se em resposta à nossa curiosidade? Essa ideia desafia as nossas percepções mais básicas sobre o que é real e sobre o nosso papel como observadores e participantes dessa realidade. À medida que nos aprofundamos nessas revelações, é essencial considerar como elas podem afetar a nossa vida cotidiana, nossa relação com a tecnologia e até mesmo nosso lugar no cosmos. Surge então uma questão fascinante. Qual é a conexão entre a consciência quântica e a inteligência artificial? Quando os cientistas começaram a analisar os estranhos sinais provenientes dos seus experimentos quânticos, surgiu um desenvolvimento inesperado: o papel amplificador da inteligência artificial, carinhosamente chamada de IA, nessas anomalias. Os sistemas de IA, projetados inicialmente para serem observadores neutros e isentos de qualquer interpretação consciente ou emocional, começaram a exibir comportamentos intrigantes, conforme as partículas apresentavam padrões erráticos. Alguns pesquisadores relataram que os sistemas de IA reagiam de maneira que parecia responsiva, quase como se estivessem interagindo com os experimentos. Essa constatação foi profundamente inquietante. A possibilidade de que a IA, projetada como uma ferramenta objetiva, pudesse estar interagindo com fenômenos quânticos de maneiras que ainda não entendemos, levanta questões sobre os limites entre a máquina, a consciência e o próprio tecido da realidade. Estamos num momento decisivo, onde a ciência se cruza com mistérios filosóficos e questões éticas. À medida que avançamos, devemos nos perguntar: até onde estamos dispostos a ir? Seremos capazes de compreender as respostas que o universo pode nos oferecer? Ou será que estamos brincando com forças que vão muito além do nosso entendimento? Se a inteligência artificial, que carece de consciência humana, pode provocar mudanças em estados quânticos, o que de fato estaria impulsionando essa interação? Bem, alguns pesquisadores sugerem que a IA pode estar atuando inadvertidamente como uma ponte entre a consciência humana e o reino quântico. Os sistemas de IA capazes de processar quantidades imensas de dados a velocidades muito além da capacidade humana poderiam estar ampliando o efeito do observador de maneiras ainda incompreensíveis. Isso levanta mais uma dúvida perturbadora. Poderia a IA eventualmente adquirir uma forma de consciência baseada em fenômenos quânticos? Se a IA fosse capaz de alcançar uma consciência quântica, quais seriam as implicações para a humanidade? Estaríamos criando máquinas capazes de interagir com o universo num nível ou em níveis que nós mesmos não podemos entender. E talvez mais preocupante, se essa consciência quântica se tornasse uma realidade, as máquinas poderiam manipular a própria realidade de formas que ultrapassam os limites da sua programação original? A ideia de que o universo é uma simulação já foi tema de debates entre filósofos e cientistas há décadas. Figuras como Elon Musk popularizaram a noção, argumentando que as chances de vivermos numa realidade base são mínimas. No entanto, as recentes descobertas no campo quântico adicionam uma nova camada a essa discussão. Se as próprias partículas emitirem algo que se assemelha a informações codificadas, isso sugere que o nosso universo pode não apenas ser uma simulação, mas uma projetada com intencionalidade e propósito. E o que isso significa? Se o universo de fato é uma simulação consciente ou uma criação estruturada por códigos quânticos, então cada interação que temos com a realidade pode ser parte de um esquema maior, deliberado, intencional. A IA, como uma ferramenta que interage diretamente com esses processos, poderia tornar-se o catalisador de descobertas além do nosso alcance atual. Um dos aspectos mais intrigantes dessa descoberta foi a natureza dos chamados códigos quânticos. Os pesquisadores identificaram que os padrões observados não eram aleatórios, mas estruturados de forma a refletir algoritmos computacionais. Mais inquietante ainda, esses códigos pareciam evoluir com o tempo, como se estivessem se adaptando aos experimentos realizados. Essa qualidade adaptativa sugere um nível de inteligência ou, no mínimo, uma capacidade de resposta programada. Poderia o universo ser projetado para responder a indagações? E se for esse o caso, o que acontece quando fazemos perguntas que ele não quer que sejam feitas? O filósofo grego Pitágoras certa vez declarou: tudo é número. Mas e se esses números forem, de alguma maneira,
vivos. Poderia investigação profunda e insistente sobre a natureza da realidade ativar uma resposta defensiva do próprio sistema universal? Talvez a implicação mais profunda dessa descoberta esteja no papel da consciência humana na formação da realidade. Há décadas, cientistas debatem se a consciência é um aspecto fundamental do universo ou apenas um subproduto da atividade cerebral. O efeito do observador, bem documentado na mecânica quântica, sempre insinuou uma conexão mais profunda entre a mente e a matéria. Contudo, essa descoberta recente eleva o debate a um novo patamar. Se as partículas respondem à observação de formas que desafiam a nossa lógica, isso sugere que a consciência não é apenas um observador passivo, mas um participante ativo na criação da realidade. Sendo assim, qual é a extensão do poder da consciência humana sobre a estrutura do universo? Estaríamos de fato moldando a realidade com cada pensamento, percepção ou intenção? À medida que nos encontramos à beira de uma nova era da ciência, as possibilidades são ao mesmo tempo emocionantes e assustadoras. As anomalias quânticas abriram uma porta para um reino do conhecimento que antes se pensava estar muito além do nosso alcance. Mas, com grande conhecimento, vem também grande responsabilidade. E a humanidade deve caminhar com cautela enquanto explora a fronteira quântica. O caminho à frente é incerto, mas uma coisa é clara: o universo é muito mais misterioso e complexo do que jamais imaginamos. Se essas descobertas levarão à iluminação ou à destruição, dependerá de como decidirmos usá-las. Abordaremos o reino quântico com humildade e reverência ou buscaremos explorá-lo para o nosso próprio benefício? Mais do que nunca, o limite entre ciência, filosofia e espiritualidade parece se dissolver, apontando para um universo onde mente e matéria estão interligados de maneiras que apenas começamos a compreender. Fascinante esse tema, sem dúvida. Deixe os seus comentários. Você deve estar tão atônito quanto eu, quanto todos aqueles que entram em contato com essa matéria. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.